Olá, queridos, que bom ter você aqui mais uma vez conosco, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero convidar você nesse momento, juntamente com a sua família, para juntos podermos estar adorando, louvando, bendizendo ao Senhor nosso Deus, aprendendo da palavra dEle e por essa palavra sermos edificados nessa oportunidade. Que nós aqui, do templo da Igreja Presbiteriana Nova Vida em São Miguel do Araguaia, e você aí da sua casa, você aí do seu lar, que juntos possamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei Todo-Poderoso, e que nesses dias difíceis que estamos vivendo, enquanto nação, enquanto igreja, enquanto pessoas, que nós possamos lembrar da palavra do Senhor, que está no livro dos Salmos, o Salmo de número 37, versículo de número 7, que diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Querido, que você possa descansar no Senhor, nesse momento de dificuldade, nesse momento que nós estamos vivendo, que nós possamos esperar pelo nosso Deus, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Creia nisto e adore ao Senhor com alegria, com satisfação dele estar dando o pão de cada dia para todos nós. Nós queremos então convidar você para estar louvando ao Senhor conosco. Eu sei que você está na sua casa, o ambiente aí é propício para que você possa se distrair, mas eu quero convidar você a prestar atenção, a ficar conosco aqui nesse momento, para que você possa adorar a Deus, bendizer ao Senhor. Nós devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos deu, e Deus tem nos dado essa ferramenta para que possamos então adorar, bendizer e louvar a Ele, e nós não queremos perder esta oportunidade. Então vamos começar esse momento. Você aí compartilha essa mensagem, passa para os seus amigos, para aquelas pessoas aí que faz parte da sua rede, que você possa compartilhar, para que eles também possam ouvir a voz de Deus, e quem sabe você possa ser instrumento do Senhor para abençoar uma pessoa que está precisando de ouvir a palavra do Senhor. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus nesta hora. Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor o teu povo, queremos apresentar, ó Pai, a tua igreja, queremos apresentar os nossos irmãos diante do Senhor nesse instante, rogando sobre eles, ó Pai, a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia. Ó Deus, que o Senhor possa dispensar a proteção sobre a vida deles, aí na casa, no trabalho, aonde eles estiverem. Senhor, cuida de nós quanto nação, cuida de nós, ó Pai, quanto igreja, cuida de nós, ó Pai, nesse tempo difícil, nesse tempo de dificuldade. Nós também queremos pedir de forma especial para aquelas pessoas que estão na linha de frente, combatendo, ó Pai, essa pandemia que nós estamos vivendo. Abençoa os médicos, abençoa os enfermeiros, abençoa, Deus, aqueles que estão então na linha de frente, guardando e os protegendo. E agora, ó Deus, nesse momento que iremos adorar, bendizer ao Senhor, aprender da tua palavra, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa, em primeiro lugar, receber a nossa adoração, receber o nosso louvor, e assim, ó Deus, também que o Senhor possa falar conosco durante os cânticos, durante a meditação da tua palavra, que tudo que fizermos aqui seja para a honra, seja para a glória, seja para o teu louvor. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero convidar você aí então na sua casa, que você possa abrir a sua Bíblia no Salmo de número 34. Eu quero ler dos versos 4 ao verso de número 10. O Salmo de número 34 é um salmo muito bonito, é um salmo muito belo,
Eu convido a você aí que possa estar lendo todo o saltério aí, mas para esse momento, eu quero convidar você então, chamar a sua atenção do verso 4 ao verso 10, que diz o seguinte: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leãozinhos sofrem necessidades e passam fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Que você então possa crer nas promessas que o Salmo 34, do verso 4 ao 10, traz para nós. Que você possa buscar ao Senhor, porque quando você busca, Ele te acolhe, Ele te livra de todos os seus temores. Quando você clama, como diz o versículo 6, o Senhor ouve o nosso clamor e o Senhor nos livra de toda a tribulação. Quando nós tememos ao Senhor, o anjo dele acampa ao nosso redor para nos livrar. Bem-aventurado o homem que nele refugia. Que você possa ter essa certeza, que como diz o último versículo que lemos, o versículo 10, os leõezinhos, eles passam fome. O animal, o leão, por feroz que é, o rei da floresta, ele passa fome, ele passa por dificuldades. Mas aí termina o versículo 10, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Que nesse momento de crise que nós estamos vivendo, que você possa buscar ao Senhor, porque esse Deus vai nos dar o consolo, vai nos fortalecer para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Que você possa então crer nessa promessa, crer naquilo que a Bíblia diz para nós com respeito ao Senhor nosso Deus. Quero chamar aqui a equipe de música agora, para que nós possamos adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Que você na sua casa também, você possa se levantar, que você possa cantar conosco essas canções de adoração ao Senhor nosso Deus. O Salmo 73, versículo 1, vai dizer o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os que têm o coração limpo. Querido, cante conosco alegremente essas canções de adoração ao Senhor nosso Deus. Graça e paz, amém? Nós estaremos louvando agora com o cântico Vem Esta é a Hora. Vai
nosso próximo cântico diz que a terra um dia vai contemplar. O nosso próximo cântico é Ele Voltará. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a vida daquelas pessoas que irão nos assistir, ó Pai, que estarão nos assistindo neste momento, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor, ó Pai, que estará ministrando a Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, plante a semente do Senhor em nossos corações, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Que Deus possa continuar nos abençoando, que Deus possa estar trazendo sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia. Muito bem, nós estamos aqui agora e vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes eu gostaria de pedir desculpa aos irmãos, porque nós estamos aí numa série sobre o eu sou, a expressão que Jesus fala quando ali narrado pelo evangelista João. E nessa oportunidade nós então falaríamos da última expressão, do último momento que Jesus diz, eu sou a videira, né? Mas de forma muito especial, eu não vou trazer essa mensagem nessa oportunidade, ela ficará para uma próxima oportunidade, porque eu gostaria, diante de tudo que nós estamos vivendo, eu queria trazer uma palavra de consolo, conforto para o seu coração. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos passando por alguns momentos difíceis e as notícias que nos chegam cada dia são aterrorizantes. E o que fazer nesses momentos?
E aí eu lendo a palavra do Senhor essa semana, no meu momento de devocional comigo mesmo, né, eu me deparei com esse texto. E eu gostaria de compartilhar com você nessa oportunidade esse texto. E a minha oração, que é da mesma forma que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que Ele possa ministrar também no seu coração nessa oportunidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119. Calma aí, não vamos estudar o Salmo todo. Eu quero só que você preste atenção no versículo de número 50. Salmo 119, o versículo de número 50. Esse versículo será o versículo da nossa meditação nesta manhã, nessa oportunidade. Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, para que você possa então ouvir a mensagem do Senhor nessa hora. Salmo 119, versículo 50. Ele diz o seguinte: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Vou ler novamente. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos aqui e pedimos ao Senhor para que o Senhor possa falar ao nosso coração, para que o Santo Espírito do Senhor possa falar, ó Deus, ao coração de cada irmão nessa hora, de cada amigo, de cada pessoa, ó Deus, que está nos assistindo e que irá assistir posteriormente esse vídeo. Que o Senhor, ó Deus, possa vir até nós, trazendo consolo, trazendo conforto. E a parte que cabe a nós, que é meditarmos na Tua palavra, que para por ela sermos vivificados, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a ler a Tua palavra, a meditar na Tua palavra, para podermos então receber o consolo, as promessas que ela contém. Ó Deus, fale conosco nessa hora, é a nossa oração, e fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, estamos vivendo um tempo onde a todo momento somos bombardeados, somos informados por notícias ruins. Você liga a televisão, notícia ruim. Você abre a internet, acessa um site, notícia ruim. Você abre um jornal, uma revista, ouve o rádio, notícia ruim. Você na roda de amigos, dos seus colegas, na rodinha que se faz, nos comentários nas praças, nós só ouvimos falar notícias ruins. E diante de todas essas notícias, ou de tantas notícias ruins que não cessa de chegar, principalmente aí diante do avanço do coronavírus, e de como tudo isso tem afetado a nossa vida, eu queria fazer uma pergunta para você, para nós começarmos então a nossa meditação. Nesse tempo de notícias ruins, nessa tempestade, avalanche de notícias ruins que nós temos recebido nesses últimos dias, nesses últimos meses, qual tem sido o seu consolo nesse momento de adversidade? Qual tem sido, aonde você tem buscado consolo, aonde você tem buscado forças para poder então superar esse momento? Esse é o tema da nossa meditação. Qual tem sido o seu consolo no momento da adversidade? Por que eu estou perguntando isso? Por que eu estou convidando você a meditar sobre isso? Pergunto isso
Convido você a meditar sobre isso, porque o momento das adversidades, nós mudamos a nossa vida, nós mudamos a nossa rotina, deixamos de praticar algumas coisas que antes era costume nosso praticarmos. Nós estamos deixando, adiamos sonhos, adiamos projetos, deixamos de nos divertir, deixamos de nos entreter, estamos ficando mais em casa, tentando readaptar a essa nova realidade. E aí, eu pergunto você novamente, qual tem sido o seu consolo para esses momentos de adversidades, de tempestades, de tribulação? Veja que essa semana eu tive acesso a uma reportagem, que dizia o seguinte, que um site lá na Itália de produtos, ou melhor, de conteúdos eróticos, ele disponibilizou a sua senha premium, aquela senha, aquela plataforma que dava acesso a todo e qualquer conteúdo do site, para que os italianos pudessem, no período de quarentena, se aliviarem do seu tédio, e aliviar, então, desse momento que eles estavam vivendo. O fato de não poderem sair de casa, eles poderiam, então, se consolar com a pornografia. Nós, aqui no Brasil, nós vimos que no começo da pandemia, alguns canais aí da TV a cabo liberou os canais para que as pessoas pudessem, então, aliviar, tentar trazer o consolo para si, consolando com as suas programações, com filmes, com séries, com programas, com desenhos. A internet aí, alguns provedores também disponibilizaram aí algum tempo para você tentar ter o consolo. Mas outra pergunta que eu quero fazer, será que esse tipo de consolo é o que as pessoas estão precisando nesse momento? Estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tempo de dificuldade, e no momento de dificuldade, as pessoas têm buscado refúgio em lugares errados, em lugares que não trazem o verdadeiro consolo, que não traz a verdadeira paz, que não traz a verdadeira esperança. Por isso eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, você que está aí do outro lado nos acompanhando, eu quero convidar você a meditar comigo na palavra do Senhor que se encontra aí no Salmo 119, no versículo 50. Eu quero convidar a você a meditar nesse versículo que diz o seguinte: o que me consola na minha angústia, o que me consola nesse tempo da adversidade é isso, que a tua palavra me vivifica. Queridos, quando nós olhamos para o Salmo de número 119, nós percebemos algumas coisas muito peculiares desse Salmo. O salmista aqui no Salmo 119, ele fala do amor pela lei de Deus e a fidelidade a essa lei. O autor do Salmo 119 revela o quanto a meditação na palavra de Deus tem o tornado sábio. Mas ele também mostra para mim, mostra para você, que a palavra de Deus, mesmo ele temendo a Deus, mesmo ele tendo o prazer de meditar na lei do Senhor, mesmo ele tendo esse gosto pela palavra do Senhor, isso não impede ele de passar por momentos de adversidades. Não impede ele de passar por tempestades. Assim também o meu temor a Deus, o seu temor a Deus não te impede de passar por vendavais, de temporais, de momentos tristes, de momentos angustiantes que nós passamos. Mas ele também mostra que quando ele ler a palavra do Senhor, quando ele medita na palavra de Deus, essa palavra tem consolado nos momentos de dificuldades que eles têm enfrentado.
E isto é muito interessante, porque embora seja um salmo que revela a fidelidade do salmista para com Deus, ele não nega que ele teme ao Senhor, mas que ele passa por dificuldades, ele passa por aflição, ele passa por adversidade, mesmo temendo a Deus. Ele reconhece que, mesmo temendo a Deus, ele pode ter os seus dias de angústias, de dificuldade, de adversidades. E nesses dias, ele recorre à própria palavra, onde a palavra se torna, portanto, o remédio para lhe restaurar o vigor, para lhe dar força, para lhe dar esperança. Queridos, eu não sei como você tem feito para se consolar nesses dias difíceis. Eu não sei o que você tem feito para se consolar nesses dias de angústias. Eu não sei o modo que você tem se consolado. Eu não sei se você tem buscado aí no seu consolo o verdadeiro consolo. Eu não sei. Mas eu quero convidar você nesse momento a buscar esse consolo no lugar certo, a buscar esse consolo na pessoa certa, para que você possa achar o consolo correto e poder passar por esses momentos de adversidades, sabendo que você não está sozinho, sabendo que Deus tem uma promessa, como lemos no salmo que iniciamos: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, o Senhor os livra. Quando esse aflito suplica, o Senhor responde, nos livrando. Então, para que você possa ter, para que eu possa ter o verdadeiro consolo, a primeira lição que eu aprendo nesse versículo, que eu aprendo nesse texto que nós acabamos de ler, a primeira lição que eu aprendo é que a palavra de Deus é o único consolo. É a palavra de Deus que tem nos fortalecido, é a palavra de Deus que tem trazido esperança para nós, consolo nesses momentos de aflições, nesses momentos de angústia. Veja novamente o que diz o texto: o que me consola na minha angústia é isto que é a tua palavra. Sim, querido, é a palavra de Deus. E isso é muito importante, é de suma importância que eu e você saibamos. O que nos consola na nossa angústia é isto que é a palavra de Deus. Não há dúvidas que o salmista aqui, que está dizendo para mim, está dizendo para você, que a palavra de Deus é o único e final consolo para o homem. No momento da adversidade, você pode ouvir vários conselhos, você pode ouvir várias palavras, mas se não for a palavra de Deus, se não for o próprio Deus, como diz lá no Novo Testamento, que o Senhor, Deus é o Pai das consolações, se não for Ele falando conosco, querido, dificilmente nós teremos esse consolo verdadeiro. O salmista crê que na Bíblia não se trata de um livro comum, ele não se trata de um livro de fonte de sabedoria como os demais. O salmista entende que a Bíblia, que a palavra de Deus é o único e verdadeiro consolo, porque ela é a revelação do próprio Deus, é ela que contém as palavras de vida eterna, é ela que nos vai trazer força, que vai trazer esperança para enfrentar esses momentos de dificuldades que nós estamos vivendo, é ela que vai nos trazer força para enfrentar esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. E talvez, meus irmãos, esse momento que nós estamos vivendo seja exatamente isso que nós estamos precisando nesses dias. Nós estamos precisando voltar para a palavra de Deus, voltar para Deus, voltar no caminho que conduz-nos à salvação.
uma renovação quanto o valor da palavra de Deus para nós, de uma devoção maior a ela, de uma dedicação maior, do reconhecimento que de fato e de verdade ela é a palavra de Deus que nos traz consolo. Perceba que eu disse no início que vários meios de comunicações, várias pessoas, vários empresários têm disponibilizado aí momentos, programações para trazer um alívio, um certo tipo de consolo, de paz ao nosso coração e em outras coisas que não é a palavra de Deus, querido. Eu me lembro certa vez que eu li um livro, do autor muito conhecido, Ronaldo Lindório, um dos missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele conta uma história em um dos seus livros, não me lembro o título desse livro nesse momento, mas ele conta a história que ele estava numa tribo, no Concombas ali, falando da palavra de Deus, e vinha pessoas de outras tribos longínquas, só para ouvir a palavra de Deus, e eles ficavam ali horas e horas ouvindo a palavra de Deus sendo ministrada pelo missionário, e quando terminava aquele momento, aquelas pessoas voltavam para suas aldeias, voltavam para os seus cantões, e muitas delas, no meio do caminho, esqueciam a palavra, esqueciam algo que ele falava, e eles então retornavam à aldeia onde o missionário estava, para perguntar a ele sobre a palavra que havia falado. Hoje, queridos, infelizmente, nós temos acesso à Bíblia, você tem acesso à Bíblia impressa, você tem acesso à Bíblia online, a comodidade é tanta, e nós não valorizamos aquilo que temos nas nossas mãos. Nós temos um tesouro preciosíssimo nas nossas mãos, e muitas vezes nós não sabemos manuseá-las. Nós estamos aí perdidos nesse mundo, e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a solução para os nossos problemas. Queridos, nós precisamos voltar para a palavra do Senhor. O salmista vai dizer no Salmo 1, depois dele listar para nós, que bem-aventurado é aquele homem que não anda, que não se assenta na roda dos escarnecedores, ele vai dizer que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na tua lei medita de dia e de noite. Queridos, nós precisamos restaurar esse momento de intimidade, de busca da palavra do Senhor. Imagine você se nós depositarmos essa confiança nessa palavra, como o próprio salmista declara aí para mim e para você, ainda no Salmo 119, no versículo de número 105, onde ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Imagine você, meu irmão, se nós pegássemos esse versículo e colocássemos como máxima na nossa vida. Imagine você se nós andássemos na orientação da palavra do Senhor, se nós fizéssemos da palavra do Senhor o nosso rumo, o nosso farol, o nosso caminhar, nós estaríamos em outro nível. Nós estaríamos passando por um outro momento. Mas como o apóstolo Paulo bem diz, lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 20, que a criatura, ela se afastou do Criador, e quando se afasta, quando nós afastamos do Criador, quando nós afastamos do nosso Deus, quando nós afastamos da presença do Senhor, nós se voltamos contra esse Deus. Queridos, nós precisamos voltar para a presença do Senhor. Imagine você se nós cumpríssemos esse versículo, Salmo 119, versículo 5, à risca. A palavra do Senhor é alimento, é força, é escudo, é paz, é misericórdia para a nossa vida. Queridos, uns tentam se consolar na adversidade, negando o problema. Nós podemos ver isso quando o governo tomou as primeiras medidas, de isolamento, de distanciamento, e nós vimos as pessoas indo às praias, bares lotados,
a vida seguindo normalmente. Outros tentam consolar nesse momento de pandemia, no entretenimento, passando o dia inteiro assistindo um filme da Netflix, ou se distraindo no celular, em jogos ou em qualquer outra coisa. Quanto que, na verdade, Deus está sendo misericordioso, dando-nos o tempo de podermos estudar a palavra do Senhor. E muitos de nós, infelizmente, temos rejeitado a palavra do Senhor. As autoridades pedem para podermos ter cuidado, sermos cautelosos, mas muitos não dão ouvido. Alguns acabam se rendendo, se entregando, se prostrando diante das notícias ruins. Queridos, cada pessoa reage de uma forma diferente diante da adversidade, mas a maneira como o cristão deve reagir diante do momento de adversidade é confiar que ele pode obter consolo verdadeiro, vida verdadeira, é somente na palavra do Senhor. O pregador Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse na sua época que para muitos homens a Bíblia é uma carta de Deus fechada, lacrada, selada. Eles não conseguem abrir, eles não conseguem ler, eles não conseguem meditar nessa palavra. E o meu desejo é que essa carta na minha vida, na sua vida, que nós possamos querer abri-la e podermos deliciar da palavra do Senhor na nossa vida. Ainda mais agora, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de adversidade, nesse tempo que nós estamos vivendo, que você possa tirar tempo, meu irmão, minha irmã, meu querido, para meditar na palavra do Senhor. É ela que vai nos dar alívio, é ela que vai trazer esperança para o nosso coração, é ela que vai trazer esse consolo verdadeiro. É a palavra de Deus que vai te mostrar que no mundo nós teremos aflição, mas nós devemos ter bom ânimo. É a palavra do Senhor que vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está em Cristo, você está sendo protegido, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, que aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Querido, é na palavra de Deus que nós vamos ter conhecimento, que nós vamos ter o privilégio de sabermos que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É na palavra de Deus que nós vamos ter o conhecimento, se nós fazemos parte do exército de Deus, da milícia do exército de Deus, nós podemos confiar que por mais difícil que seja a nossa caminhada, que por mais dificultosa que seja o nosso caminhar, nós estamos marchando para o bom país, nós estamos indo em direção às mansões celestiais, nós estamos caminhando para o lugar onde Deus se fará conosco, onde Deus estará conosco e todos esses problemas terão acabado. Querido, no tempo de pandemia, no momento de crise, no momento de adversidade, aonde você tem buscado o seu consolo? Na televisão? Cuidado. Esse consolo é passageiro. Na internet, cuidado. Esse consolo também é passageiro. Nos sites pornográficos, cuidado. Isso é passageiro. Nas drogas, nos vícios, cuidado. Isso também é passageiro. Mas aquele que busca o consolo na palavra de Deus, esse sim será consolado eternamente para a honra e para a glória do nosso próprio Deus. Aonde você tem buscado consolo? Pastor, eu tenho buscado consolo em tantos lugares e até hoje eu não consegui o consolo. Mas então, que você possa buscar o consolo na palavra do Senhor. Eu desafio você
Aqui na nossa igreja, nós temos um projeto, um programa da nossa igreja, de leitura diária. Nós estamos adentrando aí na segunda parte do ano de 2020, no segundo semestre. E eu pergunto a você, meu irmão, como está o seu plano de leitura bíblica? Esse ano não vai ter desculpa para você falar que não leu a Bíblia, porque nós tivemos muito tempo, muita oportunidade de estarmos lendo. Aproveite esse tempo, coloque a leitura em dia. Desafio você a ler 3 versículos por dia da palavra do Senhor, que você vai ver que durante o período de 1 ano, você terá lido toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Segunda lição que eu quero trazer para você, segundo consolo para você enfrentar esse tempo de adversidades, é saber que a palavra de Deus é ela que nos vivifica. A palavra de Deus nos consola, vivificando. E o que ele diz aí, o que me consola na angústia é isso, é que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus, queridos, nos vivifica, que é o contrário do que a angústia produz. A angústia produz o quê? Abatimento. Produz o quê? Desânimo. Produz o quê? Desespero. Já a palavra de Deus, ela nos anima, ela nos renova, ela nos dá força, ela nos revigora, meu querido. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela apresenta um quadro muito maior do que aquele que nós estamos acostumados de ver. Especialmente nos momentos de adversidades, nos momentos de tribulação, nós podemos confiar nesse Deus. Como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. É o Senhor que nos guia às águas tranquilas, a pastos verdejantes, meu irmão. Não tem outra solução, não tem outra fórmula mágica, não tem mandinga, não tem amuleto, nada. O que nos traz esperança, o que nos traz o renovo para a nossa vida é a palavra de Deus, é o consolo do Deus Todo-Poderoso. Veja que é comum do ser humano que nos momentos de adversidades, que nos momentos de dificuldades, temos a tendência de focar no problema, de focar no sofrimento, e esquecer a grandeza do nosso Deus, de esquecermos do poder do nosso Deus. Mas a palavra de Deus, ela abre a nossa mente, ela abre o nosso entendimento, e a gente passa a ver a vida de uma forma mais abrangente, a gente passa a ver a vida na perspectiva de Deus. Querido, eu não sei como você tem vivido esse tempo de pandemia, de isolamento. Muitos estão ficando ansiosos, depressivos, perdendo noite de sono, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que vai acontecer pós-pandemia, no meio da pandemia. Mas eu quero dizer para você, eu quero dizer para mim, eu quero dizer para nós, que nós devemos confiar na palavra do Senhor, nós devemos nos voltar para a palavra do Senhor, porque ela é consolo para nós, porque ela nos vivifica no tempo de dificuldade, meu irmão. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para as Sagradas Escrituras, tem 2 coisas aqui que me chamam a atenção, tem 2 palavras aqui, tem 2 objetos aqui, que eu gostaria que você pensasse comigo sobre eles. Há 2 figuras que me chamam muita atenção na Bíblia Sagrada, e a primeira figura é a figura do trono. É a figura de um trono. Durante todo o Antigo Testamento, a ideia do trono é sempre apresentada na palavra de Deus, para lembrar o povo que o nosso Deus, que o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, Ele governa sobre todas as coisas. O trono é lugar de autoridade. Quem está sentado no trono é aquele que detém o poder, é aquele que controla tudo, é aquele que sabe de tudo. E o nosso Deus, o Deus de Israel, Ele está no trono, governando.
olhando para nós, nos sustentando, nos ajudando nesse momento de adversidade. Querido, você não está sozinho passando por esse momento. O Deus de Israel está no seu trono, governando, olhando para mim, olhando para você, olhando para todos nós. A figura do trono nos faz lembrar isso, que Deus governa sobre todas as coisas, que Deus é Senhor sobre todas as coisas, portanto, Ele é soberano. Ele tem poder, Ele tem autoridade sobre todas as coisas, Ele tem o domínio, Ele tem o governo. Outra figura que me chama bastante atenção na narrativa bíblica é a figura do Cordeiro. Veja, trono, autoridade, trono, governo, trono, soberania. E agora eu quero destacar a figura do Cordeiro. Pastor, mas por que Cordeiro? Porque Cordeiro, meu irmão, minha irmã, significa sacrifício. Lembra de sacrifício, lembra de redenção, lembra que nós precisamos de um Redentor, que nós precisamos de um socorro. Essas duas figuras, o trono, me faz pensar na grandeza do nosso Deus, no poder do nosso Deus, no governo do nosso Deus, na sua autoridade, mas também me faz lembrar da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor, do seu socorro, da sua redenção. Não é à toa que no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia, no último livro das Escrituras Sagradas, retrata esse quadro maior, esse panorama de forma abrangente da vida, porque fala lá em em Apocalipse capítulo 5, versículo 13, ele traz a ideia do Cordeiro e o trono juntos. Veja o que está escrito lá em Apocalipse 5, versículo 13: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, preste atenção, que belíssimo nós lermos um texto como esse. Aquele que está sentado no trono, que governa, que tem o controle sobre todas as coisas, o nosso Deus, juntamente com o Cordeiro, que é o Jesus Cristo, aquele que deu a vida por mim e por você, para nos resgatar da morte, para nos resgatar das garras do inimigo. Eles estão juntos, eles estão ali, em louvor, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, nesse momento de pandemia, nesse momento de adversidade que eu e você estamos enfrentando. Deus está no trono, o Cordeiro está ali com Ele, nos ajudando, nos sustentando, nos protegendo, nos guardando de todas essas coisas que nós estamos vivendo, irmãos. Nós precisamos perceber que o nosso Deus é ao mesmo tempo um Deus que governa todas as coisas de maneira soberana, mas ao mesmo tempo é um Deus que se compadece de nós, é um Deus que é misericordioso, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos redime, é um Deus que está nos caminhando, que está nos levando, que está nos pegando pela mão e nos levando para esse bom país que nós estamos indo. Quando nós entendemos que a palavra de Deus se torna a estrutura da nossa vida, todas as demais coisas, a nossa esperança é renovada, porque confiamos realmente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, eu não sei como você está enfrentando esse momento de pandemia. Às vezes você está reclamando: eu não posso vir na igreja, eu não deixei de fazer isso, meu trabalho é isso. Querido, use esse momento para você ter intimidade com Deus, use esse momento para você buscar na palavra de Deus, busque esse momento de renovo espiritual para a sua vida. Aproveite a oportunidade que nós temos. Eu fico aqui lembrando de como que eram as coisas no passado. Nós temos aí várias cartas de Paulo, mandada a diversos povos, à igreja de Éfeso, à igreja de Colossos, aos romanos, a tantas outras coisas, a Timóteo, a Tito.
Meu irmão, esses homens, essas igrejas, queriam ter a presença do apóstolo ali com eles, mas havia uma impossibilidade do apóstolo estar ali naquele momento. Mas ele usou aquilo que ele tinha em suas mãos, que era uma caneta, que era uma pena, que era um papiro, um pedaço de pele, um pedaço de papel, e ele escrevia aqueles documentos e enviava aquele povo, e aquele povo era edificado com aquela palavra. Para de choramingar, irmão. Eu estou fraco porque eu não estou indo à igreja. Aproveita a oportunidade que Deus te deu. Assista essas lives desses pastores, mas assista lives de pastores bons, que vai trazer crescimento para a sua vida. Deus tem nos dado essa ferramenta. Alguns lugares, algumas igrejas, já está liberada a programação 1 vez, 2 vezes por semana, com algumas restrições, sim, mas, meu irmão, não perca a oportunidade também de ir na igreja do Senhor, aprender a palavra do Senhor. Nós ficamos murmurando muito, queremos colocar a culpa nas coisas, e quando nós devemos assumir a culpa e tomar uma atitude na nossa vida. Querido, o que tem me consolado, o que tem trazido refrigério, o que tem trazido conforto para a minha alma nesse tempo de angústia, é a palavra do Senhor. É sabermos que Deus está no trono, governando de maneira soberana. Quero caminhar para a nossa conclusão, e antes dessa conclusão eu quero contar uma história para a gente poder encerrar. Conta-se uma história que 2 amigos, eles resolveram fazer uma trilha em um parque florestal. Era um lugar muito belo, mas que guardava muitos perigos. E um dia, eles acampando ali naquele parque, eles resolveram que no outro dia, bem cedinho, eles iam acordar e iam rumo a uma cachoeira que se dizia que era a cachoeira mais bonita ali daquele parque. Então, pela manhã, bem de madrugadinha, eles pegaram algumas coisas e partiram rumo a essa cachoeira. A cachoeira ficava do acampamento onde eles estavam, cerca de 10 quilômetros. E eles foram a essa cachoeira, passaram o dia ali, e na hora de voltar para o acampamento, eles resolveram tomar outro rumo, descer a montanha, passar por outro lugar. E no meio do caminho, eles se viram que estavam perdidos, não sabiam para onde ir, estavam perdidos. A noite já se aproximava, a escuridão da noite já batia a porta, e eles pensaram assim: nós estamos perdidos, o que vamos fazer? É melhor nós dormirmos aqui do que descermos a montanha no escuro, sem saber para onde vai. E nesse momento, um dos rapazes lembrou que o acampamento deles ficava perto de uma montanha que lembrava um castelo. E por eles estarem em outro monte, em outra montanha, eles olharam um para o lado, um para o outro, olharam para um lado, olharam para o outro lado, e conseguiram identificar a montanha que se parecia um castelo. Então eles resolveram ir em direção àquele castelo, e descendo a montanha, eles chegaram então no seu acampamento. Meu querido, você pode estar me perguntando, por que eu contei essa história? Eu estou contando essa história para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está aí do outro lado aí, ouvindo essa meditação, que no momento da adversidade, que você e eu, nós possamos saber que existe também um castelo. E nesse castelo existe um trono, e o Deus Todo-Poderoso está nesse trono. Ele é o Senhor que governa sobre todas as coisas. Que além de governar, que tem o poder sobre todas as coisas, Ele também compadece de você. Ele não fica lá no seu castelo esperando que você vá até Ele. Ele já veio até nós através de Cristo Jesus, através do Cordeiro de Deus, Ele veio até nós. O Cordeiro de Deus se humilhou por nós, porque Ele nos ama. Ele veio com o propósito de nos redimir para Ele. Portanto, a Bíblia
é o nosso consolo, porque ao mesmo tempo que Deus tem tudo sobre o seu controle, ao mesmo tempo que esse Deus soberano, que tem tudo sobre o seu poder, ao mesmo tempo, Ele é um Deus compassivo, gracioso e misericordioso para aqueles que são tementes a Ele. Querido, eu quero então concluir essa meditação dizendo para mim e para você que no momento da adversidade, só a palavra de Deus tem poder para nos consolar. No momento de adversidade, só a palavra de Deus tem poder para nos vivificar. Que você possa, nesse momento de dificuldade, nesse tempo difícil, nesse tempo de desespero, que você possa buscar o consolo na palavra do Senhor. Que você possa ser, por essa palavra, ser edificado para a honra e para a glória do Senhor. E eu quero, ao final da nossa meditação, desafiar você, desafiar a mim, para que neste tempo de adversidade, diante de tantas opções que têm sido propostas para nós de consolo, de passar o tempo, que possamos dedicar ao estudo da palavra do Senhor, que possamos devotar mais a leitura da palavra do Senhor. E eu queria então convidar a você a confiar que o tempo, que o teu consolo é a palavra de Deus, porque ela te vivifica. Com tantas propostas e opções que têm sido colocadas aí para nós, que possamos ter consolo nesses dias difíceis, nesses dias de tribulações, nesse tempo de adversidade, que nós possamos buscar o verdadeiro consolo, que nós possamos buscar esse verdadeiro consolo, que é a palavra de Deus, que tem nos vivificado, que tem trazido esperança, que é o único consolo que podemos ter, é confiar na palavra do Senhor. Meu querido, como aplicação, eu quero deixar para você: busque o consolo na palavra do Senhor. Pastor, eu não sei ler a Bíblia é muito difícil, a Bíblia é complicada, eu não entendo. Antes de você começar a ler, faça uma oração: Deus, me dá um entendimento, me dá sabedoria, porque como o pastor disse nessa pregação, aqui tem as palavras de vida eterna. Faça isso claro na minha vida, na minha mente. Leia a Bíblia, busque ao Senhor. Segunda aplicação que eu quero deixar para você, meu querido irmão, é a seguinte: que você possa ser edificado por essa palavra. Pastor, como eu posso ser edificado por essa palavra? Reagende, veja na sua agenda, tire um tempo, invista na sua vida espiritual, invista na busca da palavra do Senhor. Eu quero terminar dizendo a você: o meu desejo é que essa palavra possa te vivificar, que esta palavra possa te renovar com as promessas que ela tem, que essa palavra possa te animar pela descrição do caráter amoroso do nosso Deus, que essa palavra possa te fortalecer pelas demonstrações da bondade e da misericórdia de Deus sobre aqueles que o temem. Querido, que Deus te abençoe, que você confie inteiramente nessa palavra, que você possa ser reanimado e vivificado nessa palavra, para a glória, para a honra e para o louvor do nosso Deus. O tempo é um tempo de dificuldade, é um tempo que demanda um consolo, e consolo verdadeiro, somente na palavra do Senhor. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Vamos estar orando, e logo após essa oração, nós queremos impetrar a bênção do Senhor. Senhor, muito obrigado
porque nós temos o consolo de estarmos perto do Senhor, de sabermos que o Senhor está perto de nós, junto de nós. A tua palavra, as Escrituras Sagradas, a Bíblia nos relata isso. Deus, te louvamos porque temos acesso a ela de forma ininterrupta. Ó Deus, e que nós possamos ser renovados nessa convicção, e que a sua palavra, que é a revelação para nós, que ela possa de fato nos vivificar nesse tempo de pandemia, nesse tempo de adversidade, nesse tempo que nós precisamos tanto. Santo Deus, te louvamos porque a tua palavra foi preservada até hoje, para nós, o teu povo, por causa unicamente da tua fidelidade. Senhor, socorre-nos, assiste-nos nesse momento de angústia, nas nossas preocupações, em tudo aquilo que tem causado temor sobre nós, sobre o nosso país, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nós. Socorre-nos, ó Deus, e livra-nos, abençoa-nos, ó Pai. Não deixe nós desfalecermos, mas que sejamos renovados, que sejamos animados e vivificados na tua palavra. Ó Deus, que nós possamos usar esse tempo de volta às Sagradas Escrituras, que nós possamos pegar, ó Deus, esse livro e podermos deleitarmos nele, que nós possamos, ó Deus, fazer não como Charles Spurgeon disse, que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma carta fechada na vida de muitas pessoas, mas que nós possamos lê-la, possamos meditá-la e deliciarmos nas promessas que o Senhor tem para nós, para aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. Ó Deus, abençoa cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor possa se fazer esse consolo que a sua palavra nos diz. Que o Senhor possa consolar, trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo esperança, trazendo força a cada um de nós. Ó Deus, nos vivifica nessa hora. Sabemos que o momento é tenso, que o momento é de dificuldade, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus, nós queremos entregar a nossa vida a Ti, nós queremos confiar no Senhor, nós queremos receber a Tua paz, a Tua esperança, o Teu conforto, o Teu consolo, a Tua força, a Tua alegria nesse momento de diversidade. Ó Deus, em nome de Jesus, nos fortalece. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora receba a bênção aí na sua casa, que você possa estar estendendo as suas mãos em direção à tela aí que você está vendo, que você possa receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja e repouse sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, estamos encerrando esse momento. Quero agradecer a você que esteve conosco e quero também pedir a você que você sentiu edificado por essa palavra. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa de um consolo, mas um consolo verdadeiro, compartilhe essa mensagem aí com ele, inscreva no nosso canal, né? Dê um like aí, e para que você possa ser edificado por Deus e você também possa ser ferramenta de Deus para abençoar outros. Nós estamos encerrando esse momento, estamos chegando ao final desse momento. Queremos agradecer ao nosso Pai bondoso pela oportunidade que tivemos
de passar esses instantes aí, esses minutos, né, na presença do Senhor, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor e sendo edificado pela palavra dele. Que a boa mão do nosso Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso, possa estar aí sobre a sua casa, trazendo um consolo, trazendo um renovo, vivificando a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Fique com Deus, fique na paz, até um próximo programa, se assim Deus nos permitir.